Você sabe como você anda se comunicando? Você acha que se comunica bem? Você acha que sabe se comunicar? A sua mensagem é bem explicadinha, que a outra pessoa entende? A gente vai conversar sobre isso com a Dani hoje. Bom, gente, deixa eu apresentar a Dani para quem não conhece. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marta, eu sou artesã, sou mãe, sou escoteira, sou psicóloga e trabalho com artesanato sustentável. Então, eu ressignifico aquelas peças que você acha que não servia mais, tipo aquele potinho do palmito que você ia descartar. Eu transformo aquele potinho num castiçal, num pote para botar doces, uma bombonière, num pote para você enfeitar seu banheiro, a cápsula do café, que aquela Nespresso, né? Tomou o Nespresso, jogou fora, eu transformo ele em mandalas, em porta-copo, em colar, em brinde, um monte de coisa, ressignifico, né? E eu criei esse espaço dentro do meu Instagram porque eu acho que eu tenho obrigação de levar boa informação para as pessoas, né? Pessoas informadas são mais felizes, pessoas informadas fazem escolhas melhores, mais conscientes, né? E eu vendo felicidade, né? O meu objetivo não é vender só um artesanato, eu vendo felicidade. Então eu entendi que esse espaço de 15 em 15 dias, na terça-feira, é para isso, para informar as pessoas. E eu convidei a Daniela Pereira, que a gente tem uma história antiga, a gente começou no RH, trabalhando juntas, ela era minha supervisora, mas não era aquela supervisora ruim não, tá? Ela era bem legal, né? Ela Você estava tem que passando, inclusive... lembrar que você tem que lembrar, Martinha, que você fez minha recepção quando eu entrei no Petrobras. Você lembra? Sim, Você fez minha sim. recepção, nosso primeiro Né? contato, não E foi? eu vivenciei toda uma transformação dela pelo mundo da programação neurolinguística, então foi muito legal. E eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, eu trouxe anotado, senão eu vou esquecer. A Daniela Pereira, ela é principalmente mãe do Caio, ela é facilitadora de FIB, que é Feliciência, depois você explica isso para a gente o que é, Dani. Certeza, você vai adorar. Ela é NLP, Training e Coach, ela é consteladora sistêmica e humanística, ela é uma profissional de coach e, principalmente, além dela ser mãe do Caio, a segunda coisa mais importante aqui é que ela é apaixonada pelo desenvolvimento humano. E eu convidei a Dani, posso chamar de Dani, né? Não vou Claro. conseguir chamar de Daniela. A Dani, Se eu ela, puder para te chamar falar de sobre... Martinha, Pode, para falar de comunicação. Gente, vocês podem mandar perguntas. Se a gente não conseguir responder tudo, manda um direct para a gente que a gente tenta responder. Se eu não souber, eu pergunto para alguém. Se a Dani não souber, ela pergunta para alguém. E a gente tenta dar informação para vocês. Se vocês souberem, a gente não fala aqui, por pode favor. usar tanto os comentários quanto essa bolinha que tem aí do lado que tem a interrogação. E manda aviãozinho pra galera, porque esse papo vai ser muito bom. Vai ser Tá top. contigo, Dani. Ai, Martinha, muito feliz de estar aqui de novo com você. Da primeira vez a gente falou sobre um assunto um tanto mais específico da minha história de vida. E hoje a gente vem para trazer um pouco mais de conteúdo. Como a gente pode usar, para quem assistiu aquela live antiga, onde eu falei um pouquinho sobre a minha história, como que a gente pode usar ferramentas para poder ter uma vida um pouco mais, um pouco não, muito mais assertiva, muito mais coerente com as coisas que a gente deseja e como que a gente pode usar a comunicação com isso. Aliás, a comunicação para isso, para a gente adquirir isso. E não é só quando a gente fala em comunicação, não é só a comunicação com o outro, é a comunicação interna também. Como que a gente conversa com a gente mesmo. É muito importante a gente ter isso em mente sempre que a gente vai comunicar. E você falou um pouco aí, eu sou apaixonada com programação neurolinguística, eu sou treinadora em programação neurolinguística,
E com isso eu tenho estudado e visto várias técnicas que a programação neurolinguística nos apresenta para facilitar a comunicação, para ajudar a comunicação. Então, o objetivo é falar mesmo um pouco da comunicação com a programação neurolinguística e por que isso pode te ajudar. Tudo bem? Uhum. Eu gosto de começar a falar sobre esse tema, Marta, sobre uma metáfora que eu gosto de contar, que é a metáfora do elefante. Acredito que você já tenha ouvido, mas reza a lenda que no mundo da imaginação, em um país onde só viviam pessoas que não tinham o dom de enxergar com seus olhos, né? E nesse país, de repente, um dia chegou um animal diferente, que foi um elefante. E esse elefante chegou nesse país, e como eles não tinham o dom de enxergar, criou-se aquele alvoroço. O que é, do que se trata, onde vive, o que come. E, a partir disso, o conselho desse país resolveu se reunir para entender do que se tratava esse animal. Até então, eles não conheciam um elefante. E cada membro do conselho chegou em uma parte do elefante, que é um animal muito grande, e tocou em uma parte específica. Então, um membro tocou na orelha do elefante e disse: "Uau, isso bem parece um tapete de couro. Então, estamos falando de um tapete de couro." O segundo virou e pegou no rabo do elefante. Falou assim: "Não, gente, isso é uma corda. Essas cordas de pular, de criança. É uma corda, decidido." O terceiro membro pegou nas pernas do elefante. Falou assim: "Que nada, gente. Isso nada mais é que uma estátua na forma de fugiu a palavra agora, Martinha. Coluna. Um pilastra, uma coluna, isso. Então, ou seja, é uma coluna. Não, gente. Aí o quarto pegou na tromba do elefante. Falou assim: "De forma alguma, se trata de uma mangueira, e uma mangueira muito bem feita, de um couro muito, muito bom." Depois de passar toda essa confusão, e um fala que é isso e outro fala que é aquilo, cada um afirmando a sua visão, a sua posição do que eles tinham percebido através do tato, ninguém chegou a conclusão nenhuma. Foi nesse momento que chegou um forasteiro na cidade. Ele vinha de outro país, o país onde as pessoas já tinham a habilidade de enxergar. Quando isso aconteceu, ele chegou, viu aquela confusão toda e chegou no conselho e disse: "Pessoal, não, isso se trata de um elefante. Deixa eu explicar." E foi mostrando para cada um deles que aquele ser tinha várias partes, que cada um viu só uma delas. E o que isso tem a ver com comunicação, Marcos? A gente, quando a gente conta essa metáfora, o que a gente lembra? Quantas vezes na vida acontece isso com a gente? A gente vê somente uma parte da história, escuta somente uma parte da história e coloca aquela parte como verdade absoluta. E esse é um dos maiores, entre aspas, pecados da comunicação. Porque a gente está falando para a pessoa, está comunicando o que a gente percebeu, e não a realidade em si. Mas, Dani, qual que é a realidade em si? Se a gente for falar filosoficamente, ela não existe. Porque a minha realidade é diferente da sua, que é diferente de quem está assistindo a live, é diferente da minha mãe, que é diferente do meu filho, que é diferente da mãe da Marta, do filho da Marta. Cada um tem a sua realidade, ela é criada de uma forma diferente. Por isso, se a gente entrar num estudo filosófico, a gente vai chegar a essa conclusão. Não existe uma realidade verdadeira. E qualquer fato que aconteça, existe pelo menos 3 versões. A minha, a sua, a do outro, né? E a versão real, que na verdade a gente também nem sabe se existiu. E a partir disso, a programação neurolinguística nos traz alguns pressupostos que explicam bastante essa questão e nos ajudam a entender e a utilizar dessas ferramentas.
Marta, antes, posso falar um pouquinho o que é programação neurolinguística? Só Pode, para a pode. gente alinhar aqui com quem nunca ouviu falar sobre o assunto. A programação neurolinguística, ela é um estudo do comportamento humano de uma forma subjetiva. O que é isso, Dani? Nossa, explica direito. A gente sabe que cada pessoa tem um rol de comportamentos que está ali dentro dela, faz parte dela. E a programação neurolinguística, ela estuda justamente isso. A gente sabe que as pessoas são programadas como um computador a partir de crenças, a partir de histórias, a partir de vivências. E essa programação faz com que essa pessoa tenha os seus comportamentos, tenha as suas ações, tenha uma crença levando a outra crença. E a programação neurolinguística, ela vem justamente para mostrar que a gente pode, a partir de conceitos, a partir de trabalhos com o cérebro, a partir de trabalhos com o inconsciente, a gente pode reprogramar, como a gente reprograma um computador. Isso é muito interessante a gente pensar dessa forma. E é essa programação neurolinguística, esses estudiosos que trouxeram esses pressupostos que eu vou falar um pouquinho para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui também, tá? Ô, Dani, eu fiz uma provocação, desde que a gente começou a pensar em falar sobre esse tema, eu fiz algumas enquetes aqui, fiz uns teasers, fiz uns reels, né? E eu provoquei as pessoas porque eu perguntei se elas preferem ser feliz ou ter razão. E aí ficou pau a pau, né? Porque teve a galera que diz, não, eu quero ter razão, porque eu sempre tenho razão. E teve a galera que falou, não, eu quero ser feliz. Mas na verdade quer ter razão. Conta pra ninguém, não, né? A gente diz, não, eu quero ser feliz, mas eu quero ter razão. Do meu jeito, né? E aí eu tava falando, nessa semana eu fiz um reel falando que dá pra ser feliz e ter razão. Porque assim, a minha verdade não elimina a verdade do outro. Né? O fato de eu achar que o elefante é só uma orelha não elimina que o elefante tem o rabo, tem a tromba, tem as patas e tem as outras partes que os outros não viram. Né? Então dá para ter razão, né? Inclusive melhorar, aumentar essa razão e ser feliz. O fato de eu estar certo não significa que o outro tem que estar errado. E a gente aprendeu muito isso, né? Então, para um estar certo, o outro tem que estar errado. Então, assim, minha mãe para estar certa, o filho tem que estar errado. O filho está certo, significa que a mãe está errada. A gente vive numa sociedade de 0 ou 1, né? Ou é isso, ou é aquilo. E não e. Né? Dá para ser um e outro. Então, eu provoquei as pessoas. O que você acha disso aí? Eu acho que assim, você falou tudo. Porque... mas é isso, Marta. Eu falo que a gente vive num mundo muito... tem essa dicotomia. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Você não pode ter o caminho do meio. E isso tem gerado uma cultura de ódio, de ataques, uma cultura que assim, está assustadora. Ou eu sou a favor de aprovo fulano, se eu aprovo fulano, necessariamente eu sou contra ciclano. Eu não posso aprovar partes do que fulano faz e aprovar partes do que ciclano faz. Eu acredito muito no caminho do meio. E o caminho do meio é justamente isso que você falou. É você respeitar o que aquela outra pessoa tem de opinião. Porque eu não sei qual que foi a história de vida daquela pessoa. Então, se a Marta vira para mim e fala assim, Dani, o seu cabelo é loiro. Ok. Assim, eu não sei o que é loiro para a Marta. Às vezes ela cresceu num país, num mundo imaginário, sem deboches mesmo, no sentido, só para ilustrar, só para trazer como metáfora. Às vezes ela cresceu realmente num lugar onde essa cor para ela é loiro. Se a gente pegar palavras que têm significados diferentes em regiões diferentes do Brasil, a gente já assusta um pouco com isso. Se a gente não precisa ir muito longe. Não. Se a gente for para a Europa, a gente não é considerada tão branca quanto a gente é considerada aqui no nosso país. Sem dúvida. Né? Porque a gente é morena perto,
do que eles são, dos da brancos, raça. do que eles entendem do conceito branco lá, Exatamente. né? Então, essas Então, perguntas que são muito categóricas, a gente participou de uma pesquisa até em relação a essas perguntas que tem em questionários, às vezes, qual que é a sua cor, né? E aí a minha cor, para mim, é branca. Mas é igual, vamos comparar nós duas. O quão branca eu sou em relação a você, o quão branca você é em olha, relação não a mim. vale porque eu tô com um ring light bem claro na minha cara, então não Ah, vale, tá? então não conta, tá bom, tá bom. É, mas essa questão que a gente tem que chegar. A gente está falando de um assunto muito sutil aqui, que é uma cor de pele, que a gente está falando de uma forma sutil, na verdade, mas que a gente sabe que Uhum, traz um peso enorme aí de uma história que, inclusive, é muito triste, de pessoas serem sim. julgadas devido à cor da pele. É, então, a gente tem que ter essa consciência de que o que o outro está falando ou dizendo não necessariamente está errado. Está certo para ele. Cabe a mim entender, aceitar e ter mais seguir a vida. Sabe? A gente não muda o que a outra pessoa está pensando. Não adianta eu virar para você, brigar com você e falar assim, Marta, esse meu cabelo não é louro, esse meu cabelo é marrom, é achocolatado. Não adianta. Porque na sua criação é dessa cor. Ah, Dani, mas a gente não pode ser flexível e mudar de opinião? Claro que pode. Aí a gente fala até de mindset fixo, mindset flexível, né? Aquela pessoa que, Dani, realmente, você está falando que o cabelo é marrom? Realmente, eu estou olhando aqui, peguei alguns fatos e dados e descobri que realmente, na maioria dos lugares, o seu cabelo é marrom. A partir de fatos e dados. E aí, nesse momento, a gente separa o que é julgamento, porque o julgamento vem da opinião. E a opinião, ela sempre vem enviesada da nossa forma de pensar. Ela sempre vem Uhum, enviesada com aquilo que a gente já viveu. Como que eu viro para você e falo assim, te convenço sem te mostrar opiniões. Então, eu vou pegar uma cartela de cores e falar assim, aqui, Marta, tá vendo? Em geral, é mais comum as pessoas falarem isso. Ou seja, eu apresentei fatos, eu apresentei dados. Eu não dei minha opinião. Na minha opinião. Ok, você pode até falar isso, na minha opinião, no sentido de, Marta, na minha opinião é isso. Eu não estou querendo te uhum, convencer, eu só estou concordando. Não, bacana a sua opinião, Marta. Na minha opinião, eu entendo o seu ponto de vista, mas na minha opinião, meu cabelo é marrom. E tudo bem, não tem certo e errado. Da mesma forma que você pode, com fatos e dados, me convencer que meu cabelo é louro. E aí a gente vai trabalhando isso. Com isso, eu não sei se fica claro para vocês como que muda a questão até do respeito. Porque a partir do momento que eu não quero impor a minha opinião para outra pessoa, eu estou respeitando aquela pessoa na forma mais na forma mais originária daquela pessoa, na forma mais limpa, na forma mais clássica daquela pessoa. A gente está respeitando. Dani, mas e se a gente estiver falando de coisas ilegais ou coisas que não são aceitas pela sociedade? Aí a gente está trabalhando com uma situação muito específica. Eu não posso virar e falar assim, Marta, eu matei alguém porque eu estava com fome. Você vai fazer o seguinte, olha, Dani, você fazer o seguinte é ótimo, né? Como se eu pudesse falar e fazer a pessoa fazer alguma coisa. Mas, sugestão, Dani, isso não é correto. Você acha realmente que isso é correto? Você já viu que a lei fala disso. Agora, você vai estar falando do que é a lei, não do que é a sua opinião. Dani, na minha opinião, matar é errado. Mesmo que seja. Coloquei agora um assunto um pouco mais polêmico, só para ficar um uhum. pouco mais claro.
Em relação, Deixa eu só então, a responder ter aqui razão ou ser a feliz. Elaine, Dani. Deixa eu só responder aqui. A gente está falando de PNL, Elaine, que a Elaine está falando, é PNL? É PNL, É, Programação Neurolinguística. Elaine. É a nossa paixão em comum, além de recursos humanos, né, Márcia? É mais uma paixão. Sim. Então, quando você me pergunta se eu prefiro ter razão ou ser feliz, eu, eu te respondo, eu prefiro ter razão e ser feliz. Ter razão dentro do meu mapa de mundo, respeitando a razão das outras pessoas e ser feliz de saber que eu vivo a minha realidade e que eu aceito a realidade da outra pessoa. De novo, vai chegar um certo momento, e aí até Darwin já falava isso, né? Se eu não, não concordo muito, não é congruente comigo algumas ações que a Marta, que é minha amiga, faz, vai chegar um momento que a gente vai afastando. Porque aí a gente entra um pouco na questão do que é sistêmico, o que é o todo, né? Como funciona o todo. A partir do momento que aquela pessoa já não tem ideais, já não tem valores, já não tem ideias próximas à minha, naturalmente aquilo vai afastando. Porque você respeita, mas você também não precisa conviver com aquilo. É questão de Você escolha. tem que se respeitar, né? Assim, Antes tá de bom, qualquer pessoa, né? o outro faz uma coisa que eu não acho legal, tá bom, assim, entendo, super entendo o que ele faz, que é necessário, mas desde que assim, você consegue se afastar e se Sim. afastando, né? É aquilo que a gente aprende lá na escola, de Uhum. conjunto, que junta, que não tem, que separa, né? É mais ou menos isso que a gente traz para a vida da gente, né? Então, assim, Perfeito, quando a é gente isso está mesmo. caminhando na mesma estrada, tem hora que está junto, mas tem hora que essa estrada bifurca, tem hora que essa estrada fica paralela, tem hora que essa estrada está em sentido Junta de novo. diferente, junta de novo, né? E É um tudo bem, sabe, caminhar. Marta? Isso não quer dizer. Uma vez eu ouvi, nesse curso de FIB, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, a minha professora falou sobre isso. A gente fica hoje, a gente tem tanto essa cultura do cancelamento. Então, se a Marta posta alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio. Se a Dani fala alguma coisa que eu não gostei, eu bloqueio. Então, assim, por que será que aquela pessoa tem aquela opinião? Por que será que não é mais interessante, não é mais respeitoso? Não faria, talvez, quem sabe, não faria melhor para o todo? Quando a gente pensa cidade, país, estado, igreja, casa, família, trabalho. Então, assim, hoje as pessoas preferem deixar de conversar, deixar de seguir, de novo, na cultura do ódio, não na questão daquele afastamento natural que a gente falou um Uhum. pouco antes. Na questão do ódio, preferem fazer isso do que buscar entender por que aquela pessoa age daquele jeito, por que aquela pessoa tem aquelas atitudes. Ou, talvez, nem entender, mas, peraí, interessante. A Marta é uma pessoa que eu sempre considerei muito. E ela postou isso, que é uma coisa que eu não concordo. Mas espera aí. Se a Marta, que é uma pessoa que eu considero muito, está pensando assim, deixa eu dar uma olhada do que se trata. Porque como eu posso falar que eu não concordo com uma coisa se eu não sei ela a fundo, se eu não estudo ela direito? Então é muito fácil, assim, ó, eu não gosto de café. Ok, você já experimentou e viu que não gostou. Agora, eu não gosto de uma comida específica que eu nunca experimentei. Como que eu vou falar que eu não gosto? Então, a mesma coisa. Como que eu vou falar que eu não concordo com o assunto A ou B se eu, às vezes, não conheço sobre ele? Então, as pessoas hoje, elas têm esses discursos de ódio, têm essa cultura do cancelamento, às vezes, na maioria das vezes, por não se colocarem no lugar do outro, por não entender o outro, às vezes por não entender daquele assunto. As pessoas acabam criando um certo receio. Também, de novo, isso é minha opinião, claro, realmente assim, é a forma como eu penso e entendo quem não pensa dessa forma, hoje eu entendo,
tá? Depois de um grande tempo, hoje eu entendo, respeito, e o que eu puder fazer, se as pessoas quiserem entender a minha posição, eu estou à disposição. É um pouco disso, sabe, Márcia? É um pouco de colocar no lugar do outro. Que a gente fala tanto da empatia, uma palavra que está tão na moda e poucas pessoas sabem usar. E é engraçado que eu estava até para conversar com você, eu fui dar uma lida em algumas coisas, né? Quando a gente aprende sobre comunicação, a gente tem lá o emissor, a mensagem e o receptor. Isso foi o que a gente aprendeu lá no século passado. Né? Não sei como é que é ensinado hoje em dia nas escolas, mas quando a gente aprendeu era assim. Eu tinha o emissor da mensagem, a mensagem e o receptor. Hoje em dia, eu descobri que eu tenho o emissor, eu tenho o que esse emissor pensa sobre a mensagem, o que ele diz sobre a mensagem, do lado de cá, o que o receptor entende daquela mensagem e o que ele pensa daquela mensagem. Então o negócio complica. Então não é só... antigamente, assim, o máximo de complicado é se eu falasse, eu quero uma manga. Mas manga é o quê? É uma manga de lampião, é uma manga fruta, é uma manga de camisa, né? A complicação que ensinaram pra gente era essa, né? Que a palavra tinha vários sentidos. Só que não é a palavra que tem vários sentidos, né? Porque às vezes eu quero dizer para uma pessoa que, nossa, que ela tá linda, que ela é maravilhosa. Mas não vou dizer isso, não. Porque senão, eu pensando, eu não falei nada, só tô olhando a Dani, não, poxa, a Dani tá bonita, tá maravilhosa, poxa, eu vou elogiar, não vou elogiar não, porque vai que ela não gosta de elogio, vai que ela não vai se achar, vai ficar se achando, aí eu chego assim, oi Dani, que bom, você tá diferente, aí a Dani vai entender, ué, mas por que ela tá achando que eu tô diferente? Será que eu tô com alguma coisa esquisita? Será que é porque eu cortei meu cabelo? Será que eu tô com a cara suja? Então, assim, o negócio é mais complicado. Ruim, né? É mais complicado. E tudo saiu, a origem seria um elogio. Né? Atenção, né? Que não foi feito e foi recebido como qualquer outra coisa. Né? Então, assim, o negócio é mais complicado, né? E eu posso complicar ele mais um pouquinho? Porque além do... Então, você falou, tem o que a pessoa pensou em falar, o que a pessoa falou. Mas, além do que a pessoa falou, nós temos uma linguagem não verbal. Que é o que a pessoa demonstrou. Que eu posso virar para você e falar assim, nossa, Marta, você tá linda. Essa cara minha é cara de deboche. Então, por mais que eu tenha, às vezes, assim, eu tô falando que é de deboche porque eu fiz, tá, gente? Não é porque eu estou julgando alguém que tenha feito. Então, ainda tem isso. Aquela questão, você tá linda. E a pessoa balança a cabeça negativamente, que são as linguagens corporais, que o nosso corpo também mostra. O nosso corpo também apresenta, que hoje equivale a 95% da nossa comunicação. Então, ou seja, quando a gente fala assim, você sabe o que você está comunicando, a gente está falando das palavras, mas muito mais a gente está falando do nosso corpo, do que o nosso corpo está apresentando. E essa questão da comunicação, eu gosto muito de falar em intenção. Quando eu trabalho com meus coaches aqui, com algumas pessoas, eu falo muito isso. Que eu posso virar para você, Marta, e falar assim, Marta, você é um elefante de bolinha colorida. Você é um elefante de bolinha colorida? Não é. Então, isso só vai fazer efeito em você se você realmente sentir. Então, se eu viro e falo para você, você está diferente, e você na sua comunicação interna, você já tem um complexo de inferioridade, com certeza você vai levar esse diferente para o negativo. Não, com certeza não, né? Eu não posso dar certeza de nada, mas provavelmente você vai levar para o negativo. Provavelmente. Porque você tem um complexo de inferioridade. A mesma forma, se você é uma pessoa que já tem uma autoestima elevada, se eu viro para você e falo que você está diferente, falo assim, realmente, hoje eu fiz cabelo, eu fiz não sei o quê, a pessoa já vai levar para um lado positivo. Então, esse caminho que a comunicação faz, de altos e baixos, ela tem tudo a ver com toda a comunicação. Desculpa, com todo esse processo de comunicação que você falou.
E uma coisa muito importante na comunicação que a gente tem que deixar, que sempre a gente deixar claro, é que o óbvio também tem que ser dito. A intenção que a Eu gente tenho aprendido tem... muito isso com a venda de artesanato. Às vezes eu mostro, a pessoa não entende o que é. Aí eu falo assim, não, mas esse potinho serve para isso, para aquilo. É verdade, eu não tinha. Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Por quê? Você participou do processo de criação, você fez todo o processo de criação. Então, para você, tem aquela função. E eu acredito, Marta, me conta aí se já aconteceu. Já alguém vê uma outra função para alguma coisa que você já criou? Com certeza. Eu vendi uma saboneteira para uma pessoa e ela colocou anéis. Que ela falou que ficaria lindo do lado da bancada dela com anéis. Aí eu falei, tá bom, show de bola. Aí hoje, quando eu vendo a saboneteira, eu falo, gente, eu fiz pensando na saboneteira. Mas você pode botar moeda, você pode botar anel, você pode botar o que você quiser. Você pode até fazer de cinzeiro. Vai ser um cinzeiro diferente, mas tá valendo. Eu tenho uma amiga que deu uma ideia, ela inclusive está aí, ela vai lembrar disso. Eu tenho uma caixa de botar chá, que ela tem uma aberturinha embaixo para você tirar as coisinhas de chá. Ela virou e falou assim, nossa, isso é máximo, eu espero que não tenha menor de idade. Isso é máximo para botar camisinha. Aí eu falei... Fantástico! Dia dos Namorados, ela teve uma outra leitura da minha caixinha de chá. Ela ia botar para camisinha. E é até interessante você falar isso, Marta. Voltando a falar um pouco da PNL, esse conceito que eu estou falando com vocês esse tempo inteiro é o conceito que é um pressuposto da PNL que significa mapa não é território. O que isso quer dizer? Que o mapa, vou pensar num mapa, papel, mapa, né, escrito, rua, etc. Aquilo ali é um mapa, mas aquilo não quer dizer que é o território onde a gente está passando. Se a gente pensar no mapa da nossa mente, da mente de uma pessoa, se eu seguir por aquela rua, eu vou chegar num lugar. Se você seguir pela mesma rua, você vai chegar em outro lugar. Por quê? Porque nossos territórios e nossos mapas são bem diferentes. Então, esse é um pressuposto da PNL que é considerado um dos principais pressupostos da PNL, e isso faz a gente entender que, para uma pessoa, aquele material que você fez é um porta-sabonete. Para outra, é um porta-joias. Para uma, é suporte de chá. Outra é suporte camisinha. Ou eu tive uma ideia, aqueles absorventes íntimos também, aqueles fininhos assim. Pode ser, viu? Sim. É bem bacana. A Elaine está falando aqui que se cada um respeitar o quadrado do outro, não tem conflito. É mais ou menos por aí, Elaine. Fiz bagunça aqui. Acidente de percurso aqui no set. É isso, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo, o que for de cada um. Se o meu for quadrado, que seja quadrado, se o seu for círculo, que seja círculo. Isso é muito importante. E até falando um pouco sobre essa questão da criatividade, Marta, a gente fala que toda pessoa, quando ela recebe aquela comunicação, quando recebe qualquer estímulo, tá? Então, eu conversando com você está recebendo estímulo visual, você está vendo minha imagem, auditivo, que você está ouvindo minha voz, e sinestésico, que são aqueles estímulos que pode ser o olfato, se você estiver sentindo algum cheiro, não é o caso que a gente está longe, paladar também não é o caso, e sinestésico, você pode estar assim, poxa, a Dani é muito minha amiga, então eu estou tão feliz de estar aqui que meu corpo, eu estou sentindo uma alegria até no meu corpo. E esses estímulos, eles chegam para cada pessoa de uma forma diferente. Na verdade, eles são filtrados dentro da nossa mente de formas diferentes, que são filtros, que é a omissão, generalização e a distorção. E esses filtros, eles são muito interessantes, porque normalmente a gente considera esses filtros para um viés negativo. E eles ajudam muito a gente num viés positivo. Por exemplo,
esse caso do seu produto, da saboneteira, quando a pessoa olhou aquela saboneteira, ela não tinha todas as informações. Então, ela viu o produto e ela não tinha todas as informações. Ela, na cabeça dela, preencheu o que ela não tinha de informação com aspectos do mapa de mundo dela. E surgiu aí um novo produto. Então, o filtro de distorção, que é um filtro que pode interferir muito na comunicação, ele pode também ajudar em processos criativos. Um exemplo que pode interferir na comunicação é quando, por exemplo, eu viro e falo assim, vamos supor que eu estivesse aqui esperando a live e a Marta estivesse atrasada. Aí eu começar assim, qual que é a informação que eu tenho? A live está atrasada. Essa é a informação. Ponto. O que meu cérebro começa? A Marta está sem internet. Ou a Marta se enrolou com alguma coisa. Ou até se eu tiver um pensamento, ou se eu tiver um histórico negativo, assim, nossa, a Marta atrasou de novo, nunca vi, todo dia ela atrasa. Vocês entenderam que a partir de uma informação, eu distorci toda a comunicação a partir de situações da minha mente? Por que a internet acabou? Às vezes atrasou só porque, sei lá, a Marta quis atrasar 15 minutos, 5 minutos. Sabe? Então, por isso que a gente fala muito dos fatos, dos dados. Quando a gente coloca, preenche aqueles espacinhos ali com informações que a gente está criando da nossa cabeça, aí você já entra para um julgamento. Então, ou seja, eu coloquei a distorção, os dois exemplos. Quando ela pode ser usada de uma forma positiva, como criatividade, e como ela é usada, como normalmente a gente usa e interfere na comunicação. Né? Só para falar rapidinho, os outros dois filtros que a gente tem é a omissão. A omissão é quando a gente tira alguma informação daquela história. Então, às vezes acontece muito até visualmente falando, quem nunca perdeu um óculos procurando em cima da mesa e ele estava na cabeça, ou ele estava na cabeça de alguma coisa? Quem nunca, né? Da mesma forma, a omissão, ela protege o nosso cérebro das milhares de informação que a gente tem hoje. Hoje a gente espera que existe o termo infoxicação, que é a pessoa ter muita informação e se perder com isso. Então, ou seja, também é uma proteção do nosso cérebro. E o terceiro filtro é a generalização, que é aquele famoso. Nenhum homem presta, andar de moto é perigoso. Ou seja, eu generalizo uma situação que provavelmente eu vivi e levo ela para poder, para incluir em outras pessoas. Certo? Então, são os três filtros que a gente usa, e quando a gente começa a entender um pouquinho deles, a gente começa a perceber quando a gente está fazendo, principalmente a distorção. Peraí, isso aqui não é informação, não, isso aqui é da minha cabeça. E a gente já para, pensa um pouquinho. Dani, tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir para ver o que é. Não é, tá. Não é pergunta? Cadê? Não é pergunta, não. A gente tem aqui a Claudinha falando que toda vez que somos imparciais, fica mais fácil de entender o ponto de vista do outro. É isso? Deixa eu voltar aqui, porque essas letrinhas... Toda vez que somos imparciais, fica mais fácil de entender o ponto de vista do outro. É isso que ela botou aqui. Quando a gente usa o imparcial, é porque a gente está tirando o julgamento. Quando a gente julga, a gente está colocando, impondo o nosso mundo na situação do outro. Essa que é a questão que mais vem da imparcialidade. Ser imparcial também, às vezes as pessoas confundem, não é você ter a sua posição, o seu posicionamento. É você, da mesma forma que eu falei, se ater a fatos, dados, informações que você está vendo ali a informação. Sabe? Não levar aquilo, não deixar vir coisas de que é sua, da sua vida, para aquela história, para aquele assunto, para aquilo que a gente está conversando naquele momento.
A programação neurolinguística conversa muito com a comunicação não violenta, até porque os caras que pensaram isso são Sim, contemporâneos, né? são. Estavam lá no mesmo celeiro de ideias, né? E tem uma coisa da comunicação não violenta que a gente tem que falar. Para a gente conseguir falar o que a gente quer, a gente primeiro tem que olhar os dados da realidade, né? Dados e fatos, e ser claro, assim, explicar o que a gente quer. Porque não adianta, assim, eu fazia muito isso, né? De querer que o outro adivinhe. Eu tô com aquela cara de, que foi que eu fiz? Nada. É, Claro que fez alguma coisa, né? Meu sim, corpo está dizendo, minha sim. cara está dizendo, né? Seu não Mas eu verbal quero está que o gritando, né? outro adivinhe o que que é, né? Não, eu tenho que chegar e dizer, olha só, poxa, você marcou de fazer a live comigo às 18 horas, eu entrei às 18, fiquei enrolando a audiência 20 minutos e você não entrou, né? Aí a pessoa vai poder dizer, olha, não entrei porque estava sem internet, Sim, não entrei porque... Ih, caraca, esqueci, minha cabeça tá um... sim, A pessoa vai conseguir falar sobre o quê? E eu vou conseguir colocar qual é o meu desejo. Meu desejo é que a pessoa estivesse comigo desde o início da live, né? Mas todo mundo faz isso. E, gente, pelo amor de Deus, não te bate sem senão, porque é não, humano, não. a É gente humano. julga, a pessoa começa a falar, a gente já pensa assim, pô, mas isso aconteceu comigo? E aí já esqueceu o que o outro está falando e está aqui pensando no que aconteceu com você, que às vezes A não gente, tem nada a ver com o que o outro falou, né? Então eu a gente percebo que a gente tem escuta, esse caminho, sim, né, é de muito natural. trabalhar. Assim, o que que eu estou escutando, o que que eu estou falando, como é que eu estou falando, né? Sem sofrimento, sem se castigar, pelo amor Por de favor, Deus. não, não, não. É treino, PNL é treino. Quanto mais, tudo na vida é treino, né? Mas PNL também é. É interessante você falar aí do chicotinho, porque a gente sempre acha que a gente não está conseguindo fazer aquilo que as pessoas sugerem, né? Que curso, alguma coisa assim. Mas não, gente, a gente tem que saber que cada um tem seu tempo e a gente tem etapas de aprendizado, que a gente vai subindo à medida que a gente vai treinando. É, é, é coisa natural. Para uns o caminho é mais longo, para outros o caminho é mais curto, mas assim, eu acredito, para mim, viu, Marta? Eu quero aprender para sempre. Eu quero saber que eu estou aprendendo para sempre. Eu quero saber que às vezes eu desvio, eu deslizo naquilo, porque significa que eu sou humana. É o que você falou, o Uhum. nosso cérebro ele vai pelo mais rápido, pelo mais fácil. Por isso que a gente está aqui até hoje, senão a gente tinha sido extinto com os dinossauros lá, com licença poética aí da história, mas é isso, porque a gente foi evoluindo, mas o nosso cérebro, se a gente faz qualquer coisa agindo de impulso, desculpa a expressão, mas dá ele. Por que todo mundo fala da questão do respira 5 minutos antes de responder? Porque você dá a chance de sair do seu cérebro reptiliano, que é onde tem as Juliano. emoções, e vai para o seu cérebro racional, onde ele vai respirar. Então, aquela pessoa que normalmente, quando acontece alguma coisa, a live atrasou, não fala palavrão não, poxa, que ódio, que não sei o quê, isso é reação do nosso cérebro reptiliano, do nosso cérebro emocional. Agora, respiro. Peraí, deixa eu ligar para a Marta. Martinha, aconteceu alguma coisa? Aí, tá tudo bem? Não, Dani, já estou entrando, deu só um negocinho aqui, já estou entrando. Ótimo. Aquele respirar, aquilo ali é mágico, gente. Quando o povo fala respira 5, 6, 7 mil vezes se precisar, não é simples. Ah, é o povo da meditação que faz isso, hein? Nem sei como que é. Não é. É para o nosso cérebro entender para aquela informação que a gente acabou de receber, aquele estímulo, ir para uma parte racional do nosso cérebro. E aí sim a gente poder ter uma reação racional. E não tem problema ser reação. Quando fala reação, algumas pessoas pensam assim, reagir é ruim.
Não necessariamente. Sempre, a reação é quando você tem um estímulo, você age em relação Reage a àquele esse estímulo. estímulo. O problema não é o reagir, o problema é como você reage. De novo, né? Essa que é a forma, é a gente entender como que a gente faz isso. Isso eu acho mais interessante de essa parte da comunicação, é a gente ter consciência. E quando a gente tem consciência, a gente consegue parar. Peraí, eu coloquei essa informação aqui que não tem aqui não, eu criei da minha cabeça. Meu namorado está olhando para alguém. Gente, às vezes ele só está distraído. Então, é isso, é a gente não completar aquelas partes faltantes com informações que são nossas, não são da informação propriamente dita. Mas isso realmente é trabalhoso, assim. E não se crucifiquem. Eu tô falando isso de próprio, tá? Porque eu tinha... Caraca! Essa coisa de remoer a conversa. Pô, mas eu não devia ter... Não, eu devia ter falado isso. Todo mundo acho que já passou por isso, né? Quem não passou, caraca, vai passar. Aguenta aí que você vai passar por isso. Né? Mas assim, e a gente só consegue reagir, a gente vai reagir, como a Dani falou, com o que a gente já tem, porque a gente não caiu de paraquedas aqui hoje. Mesmo que tivesse caído de paraquedas, tinha uma história atrás. Né? Tem uma história de como é que você entende determinado assunto, como é que você se posiciona, como é que você é, se você é tímido, se você é extrovertido, se você é desbocado, se você... como você é. E aí você vai reagir para uma mesma situação com o que você tem. Né? A gente brinca que a gente não pode dar o que não tem. Né? As pessoas só dão o que tem. Então, assim, se é uma pessoa que está sempre, momento poliana de si, está sempre up, pode acontecer a maior desgraça que ela vai conseguir enxergar o lado bom daquela. Nem que seja assim, pô, mas ninguém morreu, só estão machucados. O outro que já é uruca fala, caraca, ninguém não tinha que sair de casa, tá vendo? Fulano se ralou, Beltrano machucou a boca, não sei... A outra, então assim, o que a gente tem dentro da gente, e não é para sentir culpa porque é poliana ou porque que é uruca. Né? É entender que é poliana, que é uruca, que em momentos de ser uruca é bom, e em momentos de ser poliana é bom. E tem momentos que atrapalha, né? A questão é a consciência e o quanto isso interfere na sua vida. Se você, ser momento uruca, tá te deixando baixo astral, opa, peraí. Será que está dando certo? Porque quando a gente faz uma coisa, sempre a mesma coisa, e continua dando aquele resultado que não é o resultado que você quer, o que a gente faz? Muda a estratégia. Então, quem sabe a questão não é olhar de uma outra forma, olhar de uma forma mais, como a Marta falou, mais poliana, de uma forma mais positiva. E aí, até entrando um pouquinho, Marta, você falou foi meu último curso que eu fiz, que é de facilitador FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Hoje em dia fala-se muito de felicidade e bem-estar, né? E aí a gente se pergunta, você é feliz? Acredito que a maioria das pessoas respondem que sim, né? Algumas vão já falar assim, não, hoje eu não estou feliz, aconteceu tal e tal. E nesse curso que a gente fez, eu achei muito interessante que como a gente mensura a felicidade, e hoje a gente consegue mensurar a felicidade, inclusive o FIB é um índice que já é aceito pela ONU. A ONU faz o ranking do FIB dos países. E hoje a gente consegue. E como que a gente equilibra isso? É você aumentar, pensa numa razão, quantidade de emoções positivas e emoções negativas. Se eu aumento as emoções positivas, isso sempre vai dar um índice alto. Agora, se as emoções negativas são sempre muito altas, haja emoção positiva para você poder equilibrar aquilo. Então, não quer dizer que a pessoa feliz, a pessoa que está num estado de felicidade, de bem-estar, que essa pessoa seja, né, igual você falou, poliana o tempo inteiro. Não, ela só equilibra bem esse aspecto de momentos felizes e momentos uruca. Vou usar aí o termo que você usou. Porque assim ela consegue ter um coeficiente, vamos dizer assim, levando para a matemática,
esse coeficiente de forma positiva, de forma que leve você a ter essa visão, essa questão de ter uma vida mais feliz. E o mais interessante é que hoje a gente consegue levar isso para as empresas. Agora, Felicidade no trabalho é tema de RH. Exatamente. Marcelo Gatto está aí para falar disso. Você que me conhece como eu gostava de trabalhar no RH, sei que a gente que trabalhou juntas, quando eu descobri que existia isso, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Porque realmente... Eu descobri isso com o Marcelo Gatto. É o nome dele mesmo, tá, gente? É Marcelo Gatto. Que ele fala disso e, assim, é fantástico você entender que dá para você levar felicidade para dentro de uma empresa. Sim. Eu achei muito legal. Dani, eu tenho uma pergunta aqui do Canedo Pablo, acho que é isso. Dani, um pouco no caminho inverso da questão, é quando uma opinião sua não é bem aceita por outra pessoa. Como aplicar essa imparcialidade? Nossa! Bom, né? Foi sagaz. Foi, exatamente. Alguém falou que verdade, Pablo. O que acontece, Pablo? Se alguém não aceita a sua opinião, a partir do momento que essa pessoa tem o mapa de mundo dela, o mapa mental dela, aquilo que você falou não é verdade. Então, essa parede atrás da Marta é branca. A Marta vira para mim, não. Então, ou seja, a Marta não está... E não é mesmo. E não é mesmo. Então, pronto. O óculos para a Dani. Então, a parede por trás da Marta é branca. Não, Dani, não é branca. Você está... Não é e bate o pé. E aí a gente trabalha muito a questão da mente rígida e da mente flexível. Mindset rígido, mindset flexível. Se você falou que aquilo é branco, você acha que é branco, você tem no seu conceito, no seu mapa, que aquilo é branco, a questão do ser imparcial é a gente aceitar que para o outro não é. E está tudo bem. Eu não preciso, eu vou usar uma palavra pesada, mas eu não preciso brigar com a Marta só porque eu acho que é branco e ela tem certeza que não é, no caso específico do nosso... Não, é marrom. Pois é, o branco é o cartaz, né? Eu estava vendo cartaz aí, gente, desculpem a então, a questão de ser imparcial é você não julgar o motivo pelo qual aquela pessoa não concorda com você. Você falou a sua opinião, a pessoa não concordou. Se aquela pessoa não concordou, o que você pode fazer? Brigar com ela. Vai adiantar alguma coisa? Desculpa, mas a gente sabe que não. 2, você pode aceitar que a opinião daquela pessoa é outra e tudo bem, ok, essa é a sua opinião, eu não concordo, mas eu não preciso deixar de ser seu amigo por causa disso. Estou usando um termo de amigo aqui, ou isso acontece muito em trabalho, né? A gente ter essa questão de um pensar de uma forma e outro pensar de outra. E às vezes dá conflito, a comunicação interna no trabalho acontece muito isso. Então, é nesse sentido que você vai ser imparcial, em aceitar que aquele outro não tem a mesma opinião que você e não julgá-lo por causa disso. Porque o julgar, você já está usando o seu mapa para... como que eu vou usar a palavra? Para descrever, para colocar aquela pessoa dentro de uma caixinha. Aquela pessoa é isso, isso e isso. Aí a gente está julgando. Isso é ser imparcial. Eu acho que ainda tem uma outra saída, assim, principalmente em empresa, quando a gente está falando de negócios, né? Que aí acho que se acirra mais. Ixi, acho que eu congelei. Eu não sei se foi você ou eu congelei? Você tem uma bolinha aqui. Voltou. Não sei. Bom, uma das duas congelou, deve ser o frio. Acho que ainda tem, a gente vê muito assim em negociações, em trabalho mesmo, né? Eu tenho que ganhar do outro. A gente usa muito isso, né? Eu tenho que convencer o outro. De repente você chega com uma proposta, o outro chega com outra proposta, e vocês chegam numa proposta que não tem nada a ver com as duas primeiras propostas, né? Então ainda pode gerar uma outra coisa.
né? Perfeito. Que pode ser melhor para todos. Para todos. Né? Que não vai ser o que eu acho, nem o que o outro acha. É o ganha-ganha. Né? Que hoje, Marta, a que... gente já usa o ganha-ganha-ganha. Que a gente já coloca um terceiro ganho. Que ganha eu, ganha a pessoa que está comigo naquela situação e ganha o sistema. Ganha a empresa, ou ganha o grupo, ou ganha a cidade, ou ganha, né, o sistema. Por isso que eu sempre falo muito dessa visão sistêmica. Por isso que é importante. A maioria das vezes, aí, desculpa se eu estiver falando com alguém assim, que alguém não age dessa forma, mas na maioria das vezes é o que a Marta falou. A gente entra numa conversa para ganhar. A gente não quer aceitar que a outra pessoa tem uma opinião diferente da nossa, ou que a outra pessoa pensa diferente, ou que a outra pessoa não concorda com o que eu estou falando. Se todo mundo concordasse com todo mundo, se todo mundo fosse igual, todo mundo, eu não gosto nem de pensar que seria assim. A gente não teria ia ser muito chato. Energia elétrica, não teria descoberto nada, sabe, assim, de evolução mesmo, de tecnologia que a gente está hoje. Que só aconteceu porque você tinha provavelmente duas pessoas trabalhando ali, um pensou uma coisa, outro pensou outra coisa, e aí a gente chegou no diferente. Não, até se a gente for pensar na nossa live, né? Assim, eu tinha uma ideia do que ia acontecer, você tinha uma ideia do que ia acontecer, e o que está acontecendo é completamente diferente do que eu pensei, do que você pensou. É uma terceira coisa. O meu script aqui no computador tá assim. Eu já atravessei de monte ele. Script. Para que script, né? E é muito importante, e até eu quero, rapidinho, Marta, eu quero trazer mais dois conceitos aqui que eu acho bem interessante, que é o conceito de observação e interpretação. Qual que é a diferença de um para o outro? Observação é quando eu realmente estou vendo aquilo que aconteceu. Lembra dos fatos e dados? Então, eu estou observando. E já a interpretação é quando eu estou levando aquela situação para dentro da minha mente, para a forma como eu vejo. Então, assim, principalmente quando você tem uma interpretação, a PNL até chama de alucinação, quando você tem uma interpretação que, assim, totalmente fora de tudo que está acontecendo, não tem nenhuma... Você não tem nenhum canal sensorial envolvido, aí a gente costuma chamar de alucinação. Então, por exemplo, se eu vir e falar assim, a Marta está com um brinco verde. Ai, fala que eu acertei. Acertei. É verde. Isso é uma observação. Agora, se eu vir e falar assim, a Martinha está com um brinco bonito. Isso é uma interpretação. Porque o bonito é a minha opinião perante o brinco que a Marta está usando. Então, quando a gente ficar muito atento, se a gente está interpretando ou observando, tudo bem observar. É o que a Marta falou, não é que está certo ou errado, mas se você tem consciência que você está observando, você já pode saber que outras pessoas podem não concordar. Outras pessoas vão dizer, eu não achei o brinco da Marta bonito, não. Agora, o verde, ninguém tem como discutir. Porque que é verde, é verde. Então, é bem interessante esse conceito de interpretação e observação também, que também é mais uma forma de a gente ir trazendo consciência para aquela comunicação que a gente faz diariamente. A Eduarda está falando aqui que a empresa que ela está criando está sendo pensada com base na felicidade dos funcionários. Eu acho ótimo. O Eduardo, inclusive, vai estar falando com a gente em junho. Quem que é? A Eduarda, o nome dela é complicado. Eduarda, desculpa. Não, é só porque eu não havia escutado. Ô, Eduarda, que bacana. Depois você anota meu Instagram aí, se você quiser trocar algumas coisas. Assim, eu tenho muita coisa bacana mesmo. Fica à vontade, viu? É outra matéria que eu adoro falar. Dani, e como é que a gente pode fazer? Agora vamos... São dicas, né? A gente já falou que é prática, que não adianta, que não é assim, já acordei hoje, vou fazer a comunicação não violenta, vou mudar meus hábitos, vou ser outra pessoa, outro eu. Isso não acontece. Né? Até porque até pode acontecer, você pode resolver, hoje não vou fazer nada do que eu faço, mas isso não se sustenta.
Daqui Isso a não foi 2 dias, uma 3 dias, uma mudança. semana, volta tudo de novo, né? O que a gente pode dar de dica, de caminhos para as pessoas começarem a olhar e entender um pouquinho mais que comunicar não é tão fácil que nem disseram para a gente que era. Né? Principalmente hoje, que a gente só vê um pedacinho do rosto das pessoas. Então, assim, eu posso estar aqui modelo Jornal Nacional. Só tô com a blusa arrumadinha, tô descalça e de bermuda. Na verdade, eu tô de bermuda e pantufa. Eu tô realmente modelo Jornal Nacional. Mas a gente não vê o que está acontecendo. Vocês não têm noção de onde que eu estou conversando, não tenho cheiro, não tenho toque. Então, fica mais complicado ainda. Né? Que a gente perde essa coisa sinestésica, né? A gente perde muitos detalhes, né? Principalmente se a gente está com um monte de gente no Zoom, que acontece de monte, né? E aí o fulaninho tá só com aquela cara de paisagem, porque não tá desligada a câmera, e você tem a sensação de estar falando para o vácuo. Né? Como é que a gente pode assim como é que você pode assim dar alguns caminhos para as pessoas entenderem como é que elas estão se comunicando, perceberem como é que elas estão se comunicando? Te botei na saia justa, eu sei, tá? Não, mas isso a gente está acostumado. A principal questão que eu acredito que de tudo que a gente tem visto aqui é o autoconhecimento. Primeiro, você saber como você se comunica. Então, é interessante você observar algumas coisas do tipo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de receber a comunicação de forma mais visual, eu prefiro aprender de forma visual, eu prefiro aprender de forma auditiva. Existem testes na internet de canais sensoriais bem simples, bem fáceis de fazer. E a partir dessa forma, quando você começa a entender como você funciona, você começa a perceber como que o outro funciona também. É um caminho, igual eu falei, é degrau, um dia é isso, e vai acontecer, falou, de você virar e falar assim, poxa, eu não queria ter feito isso, não queria ter falado isso. Pode você estar tendo essa consciência de que você falou isso naquele momento e agora você consegue repensar, numa próxima vez, esse tempo de reação vai ser menor. E treinando, respirar, é tudo treino. Às vezes em casa você conversa, se tiver, por exemplo, um casal aqui hoje na live, em casa conversa assim, vamos treinar um pouquinho como que é e ter essa consciência. Agora, quando a gente já fala do outro, uma coisa que a PNL traz, 2 ferramentas bem interessantes. A primeira é a calibragem e o rapport. A calibragem é você olhar um pouco como a pessoa está naquele momento. Como a Marta falou, a gente perdeu isso um pouco com o online, mas a gente ainda consegue ver. Eu consigo ver que a Marta, por exemplo, está com uma cara tranquila, está com o rosto tranquilo, não me parece nervosa, né? Não me parece agitada. Agora, se a Marta está lá assim, ou seja, você calibra esses sinais que o corpo da Marta está dando, que o corpo da outra pessoa está dando. Então, se você tem um assunto muito importante para tratar com uma pessoa e você vê que aquela pessoa já está agitada, compensa tratar esse assunto nesse momento? De repente, não é interessante você pegar aquela pessoa, trazer ela para um momento mais tranquilo, aí a gente trabalha com meditação, mindfulness, atenção plena, e a partir daí trabalhar isso, porque às vezes o tempo está contra a gente, se é uma questão de trabalho, né, Marta? A gente precisa de um tempo para fazer isso. Mas é você, ou então, Marta, eu estou vendo que você está muito agitada, mas eu preciso agora que você tenha, que a gente tenha esse momento de conversa, é um assunto importante que a gente tem que conversar. Então, essa calibragem que a gente fala, ela já é muito importante para você iniciar a comunicação, se a pessoa está aberta ou não. E o rapport? O rapport é você entrar
a gente chama, o rapaz a gente chama um pouco de dança com aquela pessoa, um senso de confiança que você gera com aquela pessoa. Existem técnicas de rapport. Você pode fazer alguns movimentos sutis que a pessoa está fazendo. Então, se a Marta está com o rosto um pouco virado, eu também viro um pouco o rosto para ela. Gente, não é imitação, não é, porque senão soa falso. Então, se a pessoa está com a mão para cima, você fazer assim. Se a pessoa está falando, você balançar a cabeça, concordando com o que a pessoa está falando. Sorriso, que é uma coisa que acontece. Respiração. As pessoas se enganam muito quando acham, quando uma pessoa está gritando, que você tem que falar baixo para a pessoa falar baixo. O ideal é você falar num tom de voz mais alto, com racionalidade, é óbvio, né? Então, se a pessoa está gritando, você fala, fulano, você tem razão, e vai abaixando a voz paulatinamente. Eu não sei quem, eu vi esse vídeo, eu não sei quem assistiu o Big Brother aqui esse ano, teve uma cena que foi muito comentada por pessoas que trabalham com isso, que é uma cena que uma participante vem andando rápido, apontando para uma pessoa, e a outra participante senta para poder conversar com ela. Esse comportamento dela sentar foi justamente para outra se sentar também, para elas terem uma conversa mais positiva do ponto de vista de comunicação. Porque uma pessoa em pé, gritando, com o dedo em riste, isso não é comunicação. Então, isso foi A gente faz isso com o filho, né, Dani? Poxa, quando o filho é pequeno, a gente abaixa, fica na linha dos olhos para conversar. Ou até para dar bronca, mas você nivela, né? Perfeito. E uma ideia, assim, que também de rapport, que todo mundo faz. Quem conversa com bebezinho falando assim, oi bebê, tudo bem? Como você vai? Bebezinho mais lindo, que coisa mais fofa. Você está fazendo rapport com aquele bebê. Entendeu? Você está fazendo a carinha, bonitinho, sim. Namorado, né? Você vai falar com o namorado, amorzinho, não sei o quê. Não, gente, não façam isso, por favor. Mas assim, porque se você está conversando com a pessoa e você começar a mostrar para ela que você está naquele mesmo ritmo, isso vira uma dança. Isso é muito bonito quando você vê um rapport muito bem feito assim, é muito bonito. A gente chama de dança mesmo, porque é bem interessante. E quando você consegue ver, você consegue entender mais. Aí, a partir do rapport, você tem mais facilidade de criar empatia. Aí sim se colocar no lugar do outro. Na verdade, não é se colocar no lugar do outro, né? É entender o outro pelo lado dele. Não é entender o outro com a forma como a gente vê. Porque isso é julgamento. Então, eu vejo que essas dicas, mas a primeira mesmo, autoconhecimento. Conheça um pouquinho, tem muito material bom, tem muito material na internet hoje, tem perfis bacanas, tem sites bons de YouTube, tem muito vídeo bom. Hoje está muito fácil de se aprender sobre a gente mesmo. Né? Eu acho que realmente o principal é a gente se escutar mesmo, assim, e a gente aprende no erro, assim, porque eu digo que não dá para fazer no sofrimento, a gente aprende no erro. Poxa, eu devia ter, falei, me exaltei, né? Com o que vivenciou, não ficar, claro que não é, passei e vou fazer sempre a mesma coisa, não é isso, assim, é olhar o que fez, entender o que fez, por que que fez, tentar entender por que que o outro reagiu daquela forma, né? Porque se a gente está falando de comunicação, tem mais de uma pessoa aí, mesmo sendo você com você mesmo, tem duas pessoas, você e você mesmo, é você, né? Então, você e você. Então, assim, e ser suave, acho que isso eu tô falando de quem já passou pela agonia de tentar virar a chave e a chave não vira. Não faz. Né? É que nem cadeira do The Voice, vira na hora que você menos espera. Cadeira do The Voice. Uma coisa interessante que você está falando aí, Marta, é conhecer a emoção que estava naquele momento. A sua, principalmente, porque né, aí você sabe o que é, porque a gente aprende desde criança a esconder nossas emoções.
Uhum. A gente aprende que a gente não pode chorar, a gente aprende que a gente tem que ficar calado, que a gente não pode ficar apreensivo quando está chegando o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. A gente aprende que a gente tem que esconder nossas emoções. E aí, de repente, eu viro e falo assim, gente, para você comunicar, você tem que tirar a sua emoção do caminho. Você comunicar bem, né? Para ter um resultado efetivo de comunicação. Porque, na verdade, o objetivo final da comunicação a gente só percebe a partir do momento que a gente tem um resultado. Então, se eu falei para a Marta, estou muito feliz de estar aqui com você, e a Marta ficou feliz também, ok. Resultado, ok. Agora, se eu vir e falo, igual eu falei, Marta, fala alguma coisa, só brincando, tá, Marta? Ah, Marta, estou feliz porque hoje eu fui para a escola. Aí entendeu bolhufas. Então, a comunicação não aconteceu. Então, é importante a gente ter isso, que o objetivo da comunicação é a gente focar no resultado que ela vai obter. Então, vamos planejar, vamos preparar, vamos trazer isso de forma racional para a nossa mente. E, na verdade, o que a comunicação quer? Suprir uma necessidade, seja lá qual for. Então, assim, o objetivo foi alcançado? Ah, não foi. Perfeito. Por que não foi? E aí começa a analisar. Né? E aos pouquinhos a gente vai melhorando nessa questão, né? E uma coisa interessante, né, que eu gosto muito dessa frase, a comunicação foi feita para criar pontes, e hoje ela está sendo muito usada para construir muros. Então, é a gente pensar no que a comunicação representa para a gente. Eu posso, esse eu vou pedir licença para vocês para ler, porque esse realmente assim, eu não sei de cabeça. A Rini Davis é uma Master Trainer em PNL, ela é representante de vários institutos aqui no Brasil, ela é americana, e ela fala que existem 7 erros dos comunicadores bem intencionados. Olha bem intencionados, porque os mal intencionados a gente nem considera. Então, 1, ver o mundo somente do seu próprio ponto de vista. 2, falar com a cabeça quente, a emoção que a gente falou. 3, planejar a sua fala quando o outro ainda está falando. 4, confundir rapport com bajulação ou cópia. 5, ignorar o não verbal do outro. 6, fazer leitura mental. Eu acho que a Marta está pensando agora que está na hora de eu parar de falar, por exemplo. E 7, forçar um consenso. É aquilo que a gente falou da imparcialidade do não julgamento. Então, são 7. Depois, Marta, se você quiser, eu te passo isso também, para você... passa que aí a gente faz um post e coloca aqui. Isso. Bacana. Agora eu estou aprendendo a mexer no Canva, a gente faz um post maneirão e coloca aqui. Acho que eu vou querer uma live no Canva. A gente marca, é uma delícia. Dani, a gente já passou, já tem 1h10 que a gente está aqui papeando. Eu adorei. Vou deixar essa live gravada aqui no IGTV. Tá? Obrigada de monte. A Dani vai me passar essas 7 observações, eu vou fazer um post para a gente colocar aqui, né? E espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ativar de novo os comentários aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer, porque eu adoro conversar com a Dani. Né? Ela foi minha... Não é minha... A gente usa o termo anjo, mas para ficar mais fácil, eu vou dizer que ela foi a minha tutora em treinamento de programação neurolinguística. Quando eu me deparei com a programação neurolinguística, foi ela que fez todo a parte logística, a parte de acolhimento para eu poder entrar nesse treinamento. Então, assim, a minha ligação com ela é além de trabalho. Tanto que ela está em Minas, ela está em Divinópolis, eu estou aqui no Rio de Janeiro e a gente não perde contato. Não. Nem que seja de 15 em 15 dias a gente se fala. Né? Eu descubro as lives, ela nem sabe que eu vejo, às vezes eu estou lá vendo a live, ela nem sabe. De vez em quando é que aparece lá uma borboleta e ela fala, tem uma louca aqui. Né? Então a gente manteve, apesar do distanciamento geográfico, a gente conseguiu manter a aproximação. Então, Dani, obrigada de coração. Obrigada a você, obrigada a todos que participaram. Espero realmente que tenha feito sentido para vocês as informações que a gente conversou aqui um pouquinho.